Boa noite! Bom, hoje nós começamos agora a trabalhar com a nossa plataforma do YouTube. Por quê? Porque assim fica muito mais fácil para que você possa acompanhar todo o conteúdo que eu coloco do processo de abertura do seu café. As lives que já aconteceram e as que vão acontecer, todas serão por aqui. Então você consegue buscar aí pelas palavras, pelos textos, pelos tópicos que a gente vai citar. Fica muito mais fácil para o seu aprendizagem se você não consegue assistir ao vivo, tá bom? Então toda terça-feira às 20h20 eu entro ao vivo aqui no YouTube pra gente falar sobre a abertura do seu café, certo? Lembrando, para quem ainda não fez a inscrição para o nosso workshop, que vai acontecer dia 30 às 20 horas, online, totalmente gratuito, para abertura do seu café. Vai ser super interessante, eu vou explicar várias coisas que você precisa se atentar nesse dia. Então assim, se você vai abrir um café ou se você conhece alguém que quer abrir um café, convida para assistir, não vai pagar nada online. Você pode aí mandar alguma pergunta para mim na hora, que também eu vou tentar responder de acordo com a expectativa de vocês. Então assim, vai ser um bate-papo super interativo e muito importante para o aprendizado de vocês que querem abrir um café de sucesso, né? Então é por isso que a gente está trabalhando aí para que vocês tenham bastante conteúdo, ok? Uma das coisas que muito me perguntam e que faz muita diferença a gente se atentar é a questão de padrão. O padrão é necessário em qualquer situação, em qualquer tipologia de café que a gente vai abrir. Do mais simples ao mais sofisticado, nós precisamos adquirir padrão. Por que é importante? Porque assim, se a gente tem um padrão, a gente mostra a nossa qualidade, a gente mostra o nosso comprometimento, a gente mostra que nós somos profissionais realmente naquilo que nós estamos fazendo. E de um outro lado, manter padrão também trabalha com custo, reduz o seu custo, você tem mais lucratividade e é muito mais assertivo, e os seus colaboradores também vão trabalhar com mais exatidão. Então, por isso que nós precisamos realmente ter padrão, ok? Então, dentro dos processos de produção do seu café, nós precisamos trabalhar com o padrão em dois aspectos. Eu vou explicar para vocês basicamente o que vocês precisam se atentar. Eu divido em duas vertentes a questão de processos de padrão do seu café. Processos de produtos industrializados, as coisas que você precisa se atentar dentro dos industrializados, e das produções que nós chamamos de produções próprias ou produções artesanais, aquela que você vai fazer ou o seu colaborador vai fazer no seu dia a dia. Mas independente do que seja, tudo precisa ter processo, tá? Então, se a gente for falar primeiramente dos materiais industrializados, algumas anotações que você precisa fazer, tá? Então, assim, nos industrializados, você precisa se atentar na questão de marca. Então, assim, você vai precisar fazer uma tabela. Dentro do industrializado, uma tabela vai ser fundamental. Então, você vai marcar, por exemplo, vamos dar um exemplo. Pão de queijo. Pão de queijo seu vai ser industrializado, você não vai produzir, certo? Então, qual é a marca do pão de queijo que você vai usar? É interessante que você tenha 2 ou 3 marcas, pelo menos, porque às vezes você vai fazer pedido de uma marca, não tem, você vai ter que fazer de outra, enfim. Mas que as 3 marcas escolhidas tenham o mesmo padrão. Não dá pra você vender, um dia meu pão de queijo é gostoso, no outro dia mais ou menos, no outro dia é do furrequinha lá, porque era a única que tinha pra comprar. Isso não pode acontecer. Então, assim, 3 marcas dentro do mesmo padrão, tá? Se o seu padrão é top, se o seu padrão é mediano, se o seu padrão é simplesinho, se o seu café é mais simples, o pessoal que gosta de comprar uma coisa mais baratinha, não tem problema, mas dentro do seu padrão, ele precisa manter a mesma qualidade, certo? Então assim, marca, tamanho, peso, não dá pra você vender o pão de queijo um dia, parece um docinho de festa, no outro dia parece um hamburgão. Não dá. Então assim, o tamanho ou o peso, a gramatura dele precisa ter dentro desse materialzinho que você vai marcar. Então, pão de queijo, qual é a marca, qual é o peso do meu pão de queijo, qual é o preço médio que eu compro. Então, independente se eu mudo ou não de fornecedor, o meu pão de queijo vai manter a mesma característica, certo? Então assim, no produto industrializado, em todos os produtos você precisa fazer essa classificação de produtos. Refrigerante, chicletes, bala, você até pode ter várias variedades, não tem problema, porque assim, são produtos que você compra ali industrializado, que você, aquela compra final, né? Você tá ali no caixa, pega uma balinha, pega um chiclete, não tem problema.
Mas produtos que fazem diferença, você não pode perder a qualidade, né? Aí dentro da linha de produtos de produção própria, você precisa atentar além das questões do produto que você precisa comprar, mantendo sempre a mesma qualidade, tá? Então, por exemplo, eu vou trabalhar com chocolate, vou fazer trufa. Qual é o tipo de chocolate que você vai comprar? Você vai fazer trufa com chocolate fracionado, com chocolate hidrogenado, você vai fazer a trufa com chocolate nobre. Então, defina qual é o tipo de qualidade do chocolate que você vai trabalhar. E quais são as marcas de chocolate dentro daquele padrão que você vai trabalhar, quais são as que você precisa comprar. Eu digo que é interessante você fazer essas anotações de marcas também, porque hoje pode ser que você vai fazer a compra, então você não tem anotação, porque você guarda tudo na cabeça. Então chocolate eu compro marca tal, açúcar eu compro isso, farinha eu compro aquilo. Guardou tudo na sua cabeça, mas eu tenho que pensar para você numa questão de expansão. Seu café vai crescer, você vai ter mais clientes, você vai ter mais colaboradores e vai acontecer num período que você não vai conseguir mais sair para fazer as suas compras, você vai ter que repassar esse conteúdo para alguém. Então, se você tiver uma planilha bem alimentada de informações, você consegue repassar esse trabalho de compras para outra pessoa. Então, lá vai ter as marcas, vai ter as substituições, vai ter o seu preço médio, vai ter o peso de embalagem, vai ter tudo. Então, é muito mais fácil para você se organizar na sua compra e principalmente no padrão de produção. Por quê? A sua trufa, ela não pode estar hiper gostosa num dia e meia boca no outro, isso não pode acontecer. Então assim, se a sua trufa é gostosa, tem que ser gostosa todo dia, porque o cliente está comprando todo dia. Não dá pra falar, hoje eu comprei um chocolate mais baratinho, então a trufa tá mais ou menos, tá? Não liga não. Não, ele tá pagando, ele gosta daquele produto gostoso que você sempre ofertou. Ele indica para outras pessoas que você vende uma trufa gostosa, então a sua trufa tem que ser gostosa todo dia, não pode falhar. Isso é padrão. Outras coisas que você precisa se atentar. Quando a gente fala de bebidas também, no setor de bebidas, então você tem um café, você vai ter uma máquina profissional, vamos supor. Dentro da máquina profissional, você tem a questão de prensagem, como que ele vai sair a crema desse café, como que tem que ser todo o padrão de extração desse café. Então assim, são tantos gramas de pó, você compacta dessa forma. Tem compactadoras, como a gente já comentou, em máquinas, tem compactadoras automáticas, mas também tem compactador manual, que você precisa saber como que você trabalha com essa mão, qual é o peso que você dá para depois colocar na máquina. Como que você monta o serviço, né? Você vai colocar tal xícara, passa na água quente, extrai o café, não pode passar de tantos segundos, coloca na xícara, vai a colherzinha, no meu vai um petit four, ou não vai petit four, vai servir uma dosinha de água com gás. Todo o padrão de como vai chegar esse cafezinho para o seu cliente, entendeu? Então assim, como que a gente desenvolve esse padrão? Verificando todos os processos de dentro do seu café, da forma de qualidade que você quer apresentar para o seu cliente e colocar no papel. Então assim, industrializados, fizemos a listinha. Produtos prontos, eu vou fazer o padrão. Quando a gente fala de produtos que nós vamos produzir, então como a gente vai fazer? A gente vai fazer uma ficha técnica. Ficha técnica, ele passa além de uma receita. Numa receita padrão, a gente coloca os ingredientes e o modo de preparo. Acabou. Uma ficha técnica, ela é muito mais com muito mais informações, ela é muito mais dinâmica. Você vai colocar os ingredientes, você vai colocar os preços, você vai colocar proporções, para que nada dê errado. Qualquer pessoa que pegue a sua ficha técnica é capaz de fazer aquele produto, certo? Então, como eu citei, um exemplo, café. Café expresso, você vai ter que ter uma ficha técnica de cada um tipo de café. Eu faço café coado, eu faço café expresso, eu faço café aromatizado, eu faço... Todos eles, cada um deles, você vai fazer uma ficha técnica. Mas vamos supor, vamos fazer um exemplo. Café expresso. Café expresso, então eu vou utilizar o pó X. Primeiro, passo a passo. Primeiro, eu vou pegar tal coisa, vou fazer isso.
Segundo, eu vou pegar a xícara, vou aquecer. Terceiro, eu vou colocar dentro do compactador. Quarto, então passo a passo. Depois da extração do café, vai colocar na bandeja, vai colocar a colherzinha. Ah, eu tenho petit four, tem que servir com tantos ml de água gasificada no copo Y. Então assim, todos os detalhes até chegar ao seu cliente. Então assim, qualquer pessoa que você chamar para trabalhar, qualquer colaborador seu, seja antigo, que precisa revisar o padrão de atendimento de qualidade de entrega, e para um atendente novo, uma ficha técnica é tudo. Então assim, ele vai servir um café expresso, ele pega a ficha técnica, olha, eu tenho que seguir esse passo até chegar no cliente. Daí você tem um padrão, certo? Se é uma produção mais elaborada que precisa ter um visual, café expresso, se eu manter todos os padrões, ok, chegou no meu resultado final. Mas vamos supor que eu estou fazendo um chocolate quente. O chocolate quente, eu direciono que ele precisa colocar uma calda, em cima ele tem que colocar um chantilly, depois vai um confeito, depois vai isso, depois vai aquilo. E ele vai imaginar uma formatação, um resultado final, certo? Agora, se você tiver uma foto na sua ficha técnica, ele vai bater o olho e falar assim, ah, tem que ser dessa cara. Então assim, ele vai conseguir se nortear muito mais como ele vai fazer esse acabamento para chegar no cliente, tá? O que eu queria que vocês entendessem, que manter o padrão, manter o tamanho de fatia de bolo, manter o tamanho do salgado, né? Manter todos os padrões do seu café é muito importante. E não só é importante num padrão de, meu café vai ser super chique e é só lá que eu tenho que manter padrão. Não. Porque, por exemplo, eu vou abrir um cafezinho simples, mas o meu cliente gosta de salgados grandes para matar a fome, que ele come com refrigerante de 2 litros, sei lá, na rodoviária. Não importa, gente, eu não estou falando de café simplesmente sofisticado, eu estou falando para qualquer categoria de café. O cliente sempre quer a mesma qualidade. Se ele sempre vai lá e a característica do seu café é do salgado grande que mata a fome, se ele for lá um dia e tiver um salgado pequenininho, frustrou o cliente, tá? Ele não vai mais indicar, porque assim, você estava vinculado àquele padrão de qualidade. Se você sai daquela qualidade, que para ele era de excelência, você frustra o seu cliente. Então, por isso que você precisa manter essa qualidade, certo? Então, assim, produtos prontos, produtos que você vai desenvolver, produtos da casa, você vai desenvolver uma ficha técnica para fazer o padrão, certo? O padrão de qualidade, o padrão de processo e de entrega para o seu cliente. E não é somente de produção. Então, assim, como vai ser o padrão de limpeza do seu salão, o padrão de montagem de uma mesa, o padrão da frente, sei lá, você coloca placa todos os dias, tem que varrer, tem que molhar a planta, enfim. Qual os padrões, quais são os processos que devem executar? Processo também, você deve pensar o seguinte, o que entra dentro de processo? A abertura da loja. Quem faz a abertura da loja? Quais são os procedimentos que ela deve fazer? Abrir a porta, colocar a mesa para fora, ligar o ar-condicionado, ligar sistema, ligar máquina de café, ligar micro-ondas, todos os equipamentos que precisam ser ligados, o que precisa de um tempo para aquecimento, né? Precisa varrer, precisa passar um pano, precisa conferir sachê, precisa conferir guardanapo, precisa conferir mesa limpa. Todos os processos dentro do seu café, eles devem ser padronizados. Mudou o funcionário? Ele tem todo aquele organograma para cumprir. Então fica mais fácil para você treinar, mais fácil para você substituir um funcionário, ou emergencialmente que vem alguém para colaborar, você consegue também mostrar, olha, aqui está o procedimento. Eu vou fazer a abertura do seu café amanhã, o que eu tenho que fazer? Bom, procedimento de abertura do café está aqui, faz a leitura, se tiver alguma dúvida a gente vai conversando. Eu vou fazer o procedimento de fechamento de loja, como é que faz? Tá aqui o procedimento. Amanhã eu que vou cuidar da extração de cafés, eu que vou cuidar das bebidas quentes. Olha, as fichas técnicas das bebidas quentes estão aqui. Contratei uma confeiteira. Bom, as fichas técnicas de bolos, de tortas, de doces estão aqui. Vocês conseguiram entender a necessidade de processos, de padrão dentro do seu café? E é
muito importante. Demanda tempo? Sim, demanda tempo para você deixar extremamente tudo organizado. Mas depois que você conseguir finalizar todas as fichas, todos os processos, faz a pastinha, processos de bebidas quentes, processos de bebidas geladas, processos de cozinha, processos de atendimento, procedimentos de estrutural, tudo isso fica muito organizado. Faz uma pastinha no seu computador, as fichas técnicas de produção você imprime, deixa com seus colaboradores num fácil acesso. Produtos de cozinha e produtos de bebidas que são mais detalhadas em questão de visual, faz a foto, deixa de uma forma fácil para que eles possam identificar e possam bater o olho ali, principalmente para funcionários mais novos que não acostumaram ainda. No começo, logicamente que qualquer funcionário tem mais medo de produzir, eu falo assim, medo de errar naquele padrão que você estipulou, mas depois de um tempo vira hábito, né? Mas só que infelizmente nós temos uma modificação de colaboradores alta nesse setor de gastronomia, né? Então assim, sempre nós vamos estar contratando, sempre a gente vai estar treinando, vai sempre ter algum colaborador novo. Tem muitas pessoas que têm problemas com a troca de colaboradores. E a troca de colaboradores, ela é muito relacionada aos problemas quando nós não sabemos treinar, quando nós não sabemos repassar o padrão. O seu funcionário, o seu colaborador, se ele entender a essência do seu negócio, se ele entender o porquê ele está ali, para que ele veio e o que é a cara do seu café, vai ficar muito mais fácil. Então assim, esse treinamento de processos, ele vem vinculado às informações que você vai passar para ele, inicialmente, do que é a sua casa. Ele precisa entender a sua cara, ele precisa entender a expectativa do seu cliente vinculado ao padrão que você executou, ao padrão que você estipulou que a sua casa existe ou que você está formatando para que ela tenha aí um lançamento de sucesso, tá bom? Eu acho que assim, as questões de como se deve fazer, acho que fica bem claro, né? Vocês identificaram as questões das fichas técnicas e todas as informações que vocês precisam anotar aí de produto a produto, tá? Então, atendimento, lembrando também que você precisa fazer essas questões de padrão. Como que você quer que seja abordado o seu cliente? Com mais formalidade, com menos formalidade? Como você quer que seja a entrega desse cardápio para o seu cliente? Como que você vai explicar? Eu não tenho cardápio papel, mas eu tenho vitrine. Então ele tem que explicar o que tem na vitrine para o cliente. Como que ele aborda, como que ele explica, como ele fala, né? Essas coisas você precisa entender a característica do seu cliente para verificar o tipo de abordagem e tempo também, né? Se é um café de lugar rápido, tipo um café na rodoviária que as pessoas estão perdendo ônibus, então assim, não dá para você ficar falando 1000 coisas sobre aquele produto. Você só vai falar mais coisas se o cliente pergunta. Se não é rápido, então rapidinho. Isso é esfirra de carne, pão de queijo, enrolado de pão de queijo, isso, aquilo. Agora, se é um lugar que demanda mais conversa com o cliente, ele quer saber mais, olha, isso aqui é uma esfirra com farinha italiana, com recheio feito de carne de cordeiro, de não sei o que tem, né? Daí você vai explanar e conversar, explicar, brinca, tem lugares que tem fermentação diferente. Então assim, você pode ter conteúdo de conversa com seu cliente sobre o seu produto, mas você precisa identificar também se ele tem tempo para te ouvir. Não adianta também você querer fazer uma explanação de atendimento aí de 10 minutos se a pessoa tem 2 minutos para comer. Então, essas questões aí de padrão de atendimento, também é importante você identificar o tempo que seu cliente tem para ficar te ouvindo, para você não atrasá-lo e também ele deixar de ir lá porque você fala demais. Também eu já tem casos que eu já ouvi falar, olha, eu adoro aquele café, mas eu deixei de ir lá porque a pessoa fala demais, eu tenho pouco tempo e ela fica batendo papo comigo e falando, eu só queria comer um negócio para matar a fome e ir embora. Então, se preocupa com isso também. Qual é a dinâmica que você vai ter com o seu cliente, qual é o tempo que ele tem. Lugares de lazer, lugares de pessoas que têm mais tempo é uma coisa, lugares de pessoas express que vai lá é outra coisa. E assim, uma dica para vocês entenderem, não significa que todos os clientes precisam ser atendidos da mesma forma, tá? Um exemplo para vocês, eu dentro da Glória,
eu tenho clientes que nós entendemos que são clientes que não têm tempo. Por exemplo, as vendedoras de lojas que vêm aqui, elas já mandam o pedido antes, já falam que elas vão comer, que elas vão beber, para chegar aqui e tá rapidinho na mesa para elas. Agora, eu recebo outros clientes empresários que vêm com tempo, que vêm com o cliente, que vêm para bater papo, para fazer uma reunião. Daí ele tem tempo. Daí eu explano mais o cardápio, daí eu falo da temática da casa, daí eu tenho outras informações, eu posso oferecer um prato que demora mais, é mais elaborado. Porque assim, eu identifiquei o perfil do meu cliente daquele momento. Agora, não adianta eu querer vender para uma vendedora um prato que vai demorar 40 minutos, por exemplo, se ela tem 15 minutos para comer, certo? Então, assim, é identificação de perfil, identificação de tempo do seu cliente para você avaliar o que você vai ofertar e tempo que você vai ficar conversando com ele, certo? Então, assim, essa abordagem é importante, explicar o conceito da casa é importante, a questão de cardápio também, o padrão. Qual é o padrão que você vai estipular de cardápio? Ele vai ser impresso, ele vai ser vitrine, você vai ter um tablet online para as pessoas verificarem o cardápio que você tem, você vai ter TV dentro do seu café que vai mostrando fotos e o seu cardápio. Você precisa estipular qual é o padrão, qual é o processo de vendas dentro do seu café também, tá? De qualquer forma, é importante também você vincular a questão do padrão de qualidade, o padrão de processo do seu café, a questão do atendimento, da questão de características físicas do seu colaborador. O que eu falo de características é sempre o sorriso no rosto, sempre muito bem asseio pessoal, correto, bem uniformizado. Ah, eu não tenho uniforme, mas eu vou passar um padrão de roupa que essa pessoa precisa utilizar. Ah, e as meninas, eu quero que tenha uma maquiagem leve. Ah, e o meu café está num lugar que comporta uma maquiagem temática. Não sei. Qual é o perfil, qual é a cara da sua empresa? E isso também vai entrar dentro do que o seu atendente, do seu colaborador vai passar para o seu cliente também, né? A gentileza, a prestatividade, né? O bom atendimento, isso também faz parte do padrão de qualidade do seu café, tá bom? Depois de todas essas informações que eu te passei, que não são poucas, principalmente na questão que você precisa elaborar as suas fichas técnicas e também a sua listagem de produtos que você compra com as suas marcas, tudo certinho, eu vou citar para vocês algumas dúvidas que normalmente as pessoas têm, daí elas vêm e falam assim para mim: ai, Karen, e se eu não sei treinar os meus colaboradores, eu não tenho expertise para isso, eu nunca fiz, como que eu faço, como é que eu inicio? Eu tô começando meu café, é a primeira vez que eu vou abrir uma loja, eu nunca treinei ninguém, eu não tenho noção alguma de como se faz isso. Bom, algumas dicas para você. Em questão de produtos da linha café mesmo, extração de café, bebidas quentes, bebidas geladas, as empresas que vai vender para você esses produtos, elas dão normalmente treinamentos. Ou ela vem no seu café antes da abertura e treina os seus colaboradores, ou pelo menos você. Ela também, em alguns lugares, tem centros, né, de treinamento dessas empresas que você agenda com outros clientes que também vão fazer a abertura ou estão em fase de teste, enfim. E eles mostram como funcionam todas essas bases, todos esses produtos, explica basicamente como que funciona e depois você volta para a sua loja, absorve todas essas informações e dá a sua cara. Então essa é uma dica muito legal que você precisa aí conversar com o vendedor que está atendendo você, tanto na locação ou compra da sua máquina e também dos produtos que você vai utilizar para fazer suas bebidas, tanto as bebidas geladas quanto as bebidas quentes. Todas as empresas, o mínimo possível de suporte elas dão para você nessa linha de bebidas, tá? Outra coisa que você também pode fazer: eu estou contratando um colaborador que sabe muito, ele já trabalhou em outras empresas de bebidas, de cafés, então assim, ele já passou por outros treinamentos, então ele entende super disso. Tá, legal, é uma outra forma de você passar para o restante da sua equipe. Então assim, é o que a gente chama de colaborador multiplicador. Então assim, você tem um colaborador que sabe muito e ele vai fazer aquele produto devagar, com calma, explicando o que ele está fazendo. Os outros colaboradores vão assistir como que é o padrão, como que é a montagem daquilo. E você vai assistir também e principalmente, além de assistir, você vai anotar passo a passo tudo que ele está falando, todos os detalhes.
tira foto, faz vídeo dele fazendo, extraia o máximo de informação que você puder sobre aquele conceito, sobre aquilo que ele está falando, certo? Assim você vai elaborar a sua ficha técnica daqueles produtos. Então faça um dia de treinamento, faça aí alguns dias se for preciso, se for muito conteúdo, e item a item do seu cardápio você vai ticando e vai fazendo o processo. E é interessante também, até para que a gente possa manter o padrão e que o seu colaborador consiga posteriormente explicar para o seu cliente a bebida, textura, sabor, que tudo que você tenha no seu cardápio, o seu funcionário, o seu colaborador prove, tá? Mesmo que seja aos poucos, mas que ele prove, tá? Para que ele entenda, quando ele entender, ele vai saber absorver e ele vai saber repassar com muito mais exatidão, muito mais assertivo para o seu cliente aquele produto que ele está entregando. Olha, esse café, ele tem notas de tal coisa, porque na degustação ele ouviu, porque depois ele provou, ele sentiu, ou ele não sentiu, mas ele identificou, ele entendeu, ele ouviu na explicação do treinamento todos os detalhes sobre aquele café. E por que serve uma aguinha junto com o café? Explica para o colaborador o porquê. Porque vai ter clientes que vai chegar e vai perguntar. Tem clientes que vai chegar e perguntar por quê. Ele nunca viu aquilo, porque ele realmente não sabe para que serve aquela água. Mas também tem clientes que perguntam para ver se o funcionário sabe, tá? Infelizmente tem gente que é dessa, que chega e pra que essa aguinha? Ele sabe, mas ele pergunta para ver se a pessoa que tá entregando sabe o porquê que vem essa aguinha com café, tá? Então assim, é muito interessante, é muito bonito quando você tem uma equipe sólida, uma equipe que sabe explicar, que entende sobre todo o seu negócio, que entende sobre todos os seus produtos. Isso é padrão, tá? Todo mundo que chega recebe um bom dia, recebe uma boa tarde, quando vai embora, uma boa tarde, uma boa semana, um bom final de semana. A delicadeza, esse gesto, esse bom atendimento para o seu cliente. Isso é padrão, isso é qualidade. E isso não é vinculado a preço. Não é porque a pessoa pagou R$1 do cafezinho e não é porque a pessoa pagou R$10 do seu café. Padrão é padrão. Não importa se é rico, se é pobre, não importa se paga pouco, se paga muito, tá? Isso é muito legal a gente manter, tá bom? Outras dúvidas aí que você pode acontecer de ter. Então, esse treinamento ele pode ser feito pela empresa e ele pode ser feito também pelos colaboradores que você tem, que já tem mais entendimento aí. As questões da produção também, o bolo, a torta, o doce, enfim, tudo isso também uma pessoa faz, ok, anota tudo que ela faz, tira foto, arruma o conteúdo, deixa tudo organizado. Então, não importa, a ficha técnica, ela vai desde as bebidas até a produção de cozinha, tanto doce quanto salgado. Para tudo serve a ficha técnica, tá bom? Se não sabem fazer a ficha técnica, então basicamente é isso que eu expliquei para você. Tem que ter todo o conteúdo passo a passo. Ingrediente, medida, 100 gramas de açúcar. Você pode calcular medida caseira que nós chamamos. Então, ficha técnica, 100 gramas de açúcar. Em medida caseira, 10 colheres de sopa, tá? Então, assim, eu media na colher, médio na colher, então, assim, são 6 colheres, tá? 6 colheres de açúcar. Pega, coloca na balança. 6 colheres deu 60 gramas. Marca lá. Eu preciso na ficha técnica ter exato em gramas ou em unidades, mas com a referência de peso. Por quê? 6 colheres para mim, a medida, a sua colher pode ser diferente da minha. Então, assim, a minha gramatura de colher, 6 colheres dá 60 gramas. Se a sua colher é muito maior, se você enche muita colher, a sua gramatura pode chegar a 100. Daí o seu produto não vai ser igual. Eu vou entregar mais doce, menos doce, cada hora vai sair de um ponto. Então, por isso que a gente precisa manter o padrão da ficha técnica. Depois os ingredientes, então a gente vai anotar item por item, passo a passo. Então, não esqueça de anotar as louças, não esqueça de anotar os acessórios, não esqueça na produção, quando é produção de cozinha, anotar os equipamentos que você precisa. E qual é o tamanho de forma que vai assar? Eu vou bolear um pão de queijo, quantos gramas eu boleio o pão de queijo? Quantos gramas que vai pesar o meu bombom, certo? Então, todos os dados para que no final tudo fique igualzinho todas as vezes. Pode mudar?
a qualidade do meu produto? Pode. Quando? Para melhor. Para atender a expectativa do meu cliente. Por exemplo, o meu cliente identificou que o meu salgado é muito grande. Tem muita gente reclamando que acaba não comendo inteiro porque ele é muito grande, que eles queriam um salgadinho menor. Se eu vou transferir do maior para o menor, é porque o meu cliente pediu. Então eu tive uma demanda, então eu vou fazer adaptação. Ou o inverso, meu cliente está reclamando que o salgado é muito pequeno, que não mata a fome, eu vou transferir para um salgado maior. Ok? Cliente, olha a novidade que eu trouxe, de acordo com os pedidos, eu consegui um salgado, eu estou fazendo um salgado bem maior, um salgado gigante. Então assim, você mudou, mas de acordo com a expectativa dele, fez um marketing mostrando a modificação também. Tem cliente reclamando que o meu café não é gostoso, meu café é ruim, isso, aquilo, meu café é uma torra ruim, precisa mexer no grão, eu preciso trocar de fornecedor. Você troca de fornecedor para melhoria, joga no marketing, venha provar o nosso novo cafezinho, com notas disso, notas daquilo, aroma daquilo lá. Por quê? O cliente pediu. Então assim você muda, né? Adaptações de custo você pode ter, às vezes precisa ter, sim, mas não pode cair a qualidade que você entrega para o seu cliente, porque senão você se queima, certo? Então assim, é muito importante porque o cliente trabalha com expectativa. O cliente, ele te indica, o cliente, ele comenta as coisas boas que ele identifica na sua empresa, no seu café. Ele vai comentar com outras pessoas, é isso que vai levar ele a falar para outras pessoas e as pessoas vão chegar com aquela expectativa. E se você não entregar para o cliente aquele produto da expectativa dele, você tem problemas, tá? Então é isso que eu quero que você pense bem para que você consiga manter a expectativa e que a cada vez mais as pessoas trabalhem fazendo o seu boca a boca. É muito importante cliente boca a boca. É o que por mais tecnologia que a gente tenha, por mais marketing, por mais redes sociais que a gente tem, o boca a boca ainda é o melhor, porque é ele que te fideliza, é ele que te dá credibilidade. Você ouvir nas redes sociais de uma pessoa que você nunca viu é uma coisa, agora você ouvir de uma pessoa que você conhece e fala assim, putz, eu conheço ele, nossa, aquele cara é tão chato e tá falando bem naquele lugar, é porque aquele lugar é gostoso mesmo, sabe? Ou, nossa, aquela pessoa só vai em lugares bons, se ele tá falando que é bom, porque é bom, sabe? Então assim, esse boca a boca, seja presencial, seja pelas redes sociais, mas de uma pessoa que você dá valor, isso é muito bom, tá? Então assim, se ele tá falando que é bom, porque é bom. Eu parto do princípio, eu só falo que é bom de uma coisa que realmente eu gosto. Eu só falo que tem qualidade de uma coisa que tem qualidade. E tem muita gente que é assim, né? Então assim, eu não vou falar bem de uma coisa por dinheiro, eu vou falar bem de uma coisa que realmente eu acredito que seja boa, tá? Então assim, muitas pessoas que fazem esse tipo de divulgação realmente têm essa ideologia de falar simplesmente das coisas que realmente são boas, e isso te dá características para que você tenha vontade de frequentar, de conhecer, enfim, né, de ter aquela experiência como ele teve, tá bom? O caminho então do sucesso do seu café, além de todas as outras coisas que eu disse para você, mas uma que remete diretamente ao seu cliente, que fideliza e que te faz crescer mais ainda, te dá mais sucesso, padrão, processos de produção, processos de qualidade para que você tenha sempre um café de sucesso, ok? Então essa é a minha dica de hoje. Se você tiver mais perguntas referente a padrão, a processos que você precisa desenvolver dentro do seu café, me manda pelo direct, me manda em inbox, escreve aí no canal aí as perguntas e eu vou responder para vocês numa outra live todas as informações. E lembrando que dia 30 às 20 horas tem o nosso workshop ao vivo gratuito para que a gente possa comentar mais coisas e todos os passos para que você possa abrir o seu café de sucesso. Eu já tenho meu café aberto, mas também vale a pena você assistir porque sempre tem coisas novas para você aprender. E é isso que é muito importante. Não podemos parar no tempo, a gente sempre tem que estudar, sempre tem que avaliar, sempre tem novidades e a gente sempre tem que estar se reciclando. Então não é só para quem quer abrir um café, é para você que já tem o seu negócio aberto, verificar e reciclar.
se tudo que você está colocando em prática realmente está fazendo sucesso, se não tem coisas a mais que você pode agregar. E nunca é demais, né? Ainda mais por ser gratuito, por a gente ter um tempo para que a gente possa pensar no nosso negócio. É nosso, o café é seu. Então, assim, vale a pena você se reciclar, vale a pena você se avaliar. Certo? E para você que está abrindo um café, eu espero que você leve em consideração que é muito importante você abrir com todos os padrões, com todos os processos e com entendimento para que você tenha o seu café de sucesso, tá bom? Espero você dia 30. Faz a sua inscrição online aí, não perde tempo, chacoalha, vamos fazer um 2020 diferente, tá bom? Eu espero que você tenha muito sucesso no seu café e é isso que eu vou contar aí um pouquinho mais pra vocês e eu vou participar desse processo juntamente aí com a sua empresa, tá bom? Até o dia 30 e a nossa live com o nosso próximo tema na próxima terça-feira às 20h20. Nossos canais então, Instagram, Facebook e agora no YouTube também, tá bom? Até a próxima, dia 30, hein? Não vai perder tempo, cadastra já, não perde tempo, tá bom? Beijo, boa noite!